Você quer comprar um elevador? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para comprar esse equipamento. Eu vou te falar de preços, tipos de elevador, fabricantes, local para instalação, medidas do equipamento. Vou te falar de pontos que são decisivos na compra de um elevador e erros que você não pode cometer. Até o final desse vídeo você já vai saber passo a passo como escolher o elevador que você precisa. Tem gente que ainda acha que ter um elevador em casa é algo totalmente inacessível ou impossível, porque até alguns anos atrás os elevadores eram soluções muito restritas e complicadas, mas houve muito desenvolvimento recente nessa área. Novas tecnologias e novas normas que passaram a valer permitem hoje a fabricação e instalação de equipamentos mais simples, mais baratos e que ocupam menos espaço. Mas por que investir em um elevador? Para todo mundo, chega um dia que não é mais possível usarmos as escadas. O avanço da idade faz com que subir os degraus seja um grande desafio. Muitas pessoas chegam ao ponto de ter de mudar de casa por causa das escadas, ou sofrem excessivamente todos os dias quando têm de ir de um andar para o outro. E no caso de comércios ou ambientes de trabalho, as legislações de acessibilidade têm sido cada vez mais rigorosas. Você deve ter percebido que hoje é bem mais comum irmos em algum comércio ou alguma casa e ter um elevador ali. Mas comprar um elevador tem sido um desafio para muitas pessoas. Ao entrar nesse universo pela primeira vez, é muito comum ficar cheio de dúvidas. Foi por isso que a gente preparou esse passo a passo, para facilitar o planejamento do seu elevador. Toda compra de elevador tem 4 passos principais e eu vou passar um a um aqui com você. Antes disso, eu vou só me apresentar. Meu nome é Rômulo, eu sou engenheiro mecânico especialista em elevadores. A paixão por elevadores foi por causa do meu pai, que me levava em diversas instalações para eu conhecer. Quando eu era mais novo, eu participei de inúmeros projetos junto com ele, que foi um engenheiro consultor muito reconhecido nessa área. Hoje, eu tenho 10 anos de atuação no mercado. E, nos últimos anos, eu e o Rodrigo temos nos dedicado muito a projetos de elevadores novos. Vem cá, Rodrigo, vem cá, o pessoal te conhecer. Opa, tudo bom? Beleza? Esse aqui é o Rodrigo, cara bacana demais, entende muito de elevador e está comigo desde sempre. Eu e o Rodrigo, nos últimos 3 anos, tivemos a oportunidade de assessorar mais de 150 projetos que envolveram a aquisição de elevadores. Essa experiência que temos é a base do que vou te mostrar agora. Então vamos lá. Como eu disse, existem 4 passos principais na compra de um elevador. O primeiro passo é encontrar o local ideal para instalar o equipamento. Para isso, você pode usar algumas regras simples que funcionam muito bem. Primeiro, é preciso lembrar que a boa localização do elevador faz com que o seu uso aconteça de forma natural e eficiente no ambiente. Por exemplo, um lugar central, ligado aos corredores da casa, pode facilitar muito a circulação. Um lugar perto da entrada, ou se não, junto das escadas, normalmente funcionam muito bem também. Um dos principais fatores que influenciam a escolha do local é a disponibilidade de espaço. Então, vou falar agora sobre quanto espaço esses equipamentos precisam. Já saiba que não tem como eu te falar a medida exata para o seu caso, sem conhecer em detalhes o seu projeto. Vou te dar algumas referências gerais. Primeiro, eu vou te explicar o que a gente chama de regra do quadrado. O que é a regra do quadrado? É uma referência inicial muito útil para você começar a pensar em qualquer projeto de elevador. Basicamente, o que você tem de fazer é imaginar um quadrado de 1,5 m de largura e 1,5 m de profundidade. Depois, você tem que procurar na sua casa os lugares que você está pensando em colocar o elevador e ver se cabe esse quadrado no chão. Você pode usar uma trena para isso. Encontrou um lugar que coube o quadrado? Ótimo! Depois, você tem que imaginar o elevador subindo na vertical por esse quadrado, pelos andares que você imagina que o elevador vai passar. Você encontrou um local apropriado? Excelente notícia! Isso quer dizer que muito provavelmente você vai conseguir colocar um elevador no local.
Lembrando que também é válido encontrar esse quadrado do lado de fora da casa. Você pode construir a torre do elevador encostada na construção, com as portas para dentro da casa. É o que a gente chama de elevador externo. Você deve ter visto que 1,5 m por 1,5 m é um espaço considerável. Então, por que usar todo esse espaço? Primeiro, é importante entender que, além da cabine do elevador, também é preciso ter espaço para um maquinário que vai movimentar o elevador. Além disso, estamos falando de uma cabine relativamente grande, que possui espaço para ser utilizado por um cadeirante, algo desejável em um projeto desse tipo. Agora, Rômulo, eu não tenho esse espaço na minha casa. Existe alguma opção para mim? É o seguinte: para a grande maioria dos projetos, não faz sentido tentar reduzir esse tamanho. Existe, no entanto, uma exceção em que nela é possível usarmos menos espaço. Primeiro, sua casa tem apenas 2 andares e não pode ser um comércio, tem que ser uma casa. Segundo, a previsão para uma cadeira de rodas não é necessária, não faz sentido para você. Para esse caso, há equipamentos mais compactos. Os menores do mercado utilizam um espaço mínimo de 1,10 m por 1,10 m. Outro espaço necessário de ser previsto é o poço do elevador. Em todo elevador existe um espaço abaixo do pavimento inicial onde ficam algumas partes do maquinário, normalmente partes de segurança. Existem alguns elevadores que com apenas 10 centímetros de profundidade no poço, você já consegue colocar o maquinário necessário. Já outros precisam de 25 centímetros, meio metro, às vezes 1 metro. Se você tem uma limitação na profundidade que o seu poço pode ter, isso pode afetar na escolha do seu equipamento. Acima do elevador, normalmente é preciso de espaço para que alguns equipamentos do elevador sejam instalados. Pode ser uma máquina de tração, polias, dispositivos de segurança ou a ligação elétrica da máquina. Alguns tipos de elevador pedem um espaço considerável nessa parte de cima, então é necessário levar isso em conta também no seu projeto. O segundo passo é definir o tipo de equipamento a ser usado. Para definir o tipo de equipamento, é preciso levar em conta principalmente as características do imóvel. Por exemplo, um elevador hidráulico. Quais são as características desse tipo de equipamento? É um elevador que consegue carregar mais carga, levar mais gente. Geralmente eles são também mais silenciosos. No entanto, ele é mais lento. Já um equipamento a tração, ele tende a ser um equipamento mais rápido, porque ele funciona com um motor elétrico puxando os cabos. E aí você consegue entregar uma alta velocidade para a cabine. Já no hidráulico, que funciona com um pistão levantando a cabine por baixo, não tem como ele ser tão rápido assim. E se você estiver construindo mais andares, pode ser importante você ter uma velocidade boa, para a viagem do elevador não demorar tanto. Mas se você tiver que vencer apenas poucos metros, então provavelmente não vai ter problema o seu elevador ser lento, porque a viagem já vai ser rápida de qualquer jeito. Para pequenas alturas, existem outros 3 tipos de sistema bastante usados. Os equipamentos de fuso helicoidal são movimentados por uma espécie de parafuso mesmo. Ele fica ali como um eixo ao lado do elevador que gira, levantando a cabine. É um sistema mais barato, mais simples de fabricar e até pode atender muito bem, dependendo da sua situação. Só que ele não vai ter tanta capacidade de carga e também não vai ser tão bom para um uso muito intenso. Outro equipamento muito interessante é o pneumático, que funciona literalmente com a diferença de pressão de ar de baixo e de cima da cabine. Então é um equipamento que chama muita atenção, ele é muito tecnológico e ele é muito bonito também. Os elevadores que substituem a máquina de tração por um motorredutor, apesar de serem comuns, devem ser usados com cuidado extra. Isso porque, apesar de ser um sistema eficiente e barato, eles têm um déficit com relação à segurança. Por isso, quando usar eles, é necessário sempre conferir se existem sistemas de segurança adicionais instalados. Existem ainda muitas variações nos tipos de equipamento, quando levamos em consideração as normas que esses sistemas podem atender. Mas se você não tiver entendido totalmente a diferença entre esses elevadores, não tem problema. O importante é você saber que existem esses diferentes tipos e eles vão ser oferecidos para você pelas empresas, todos com o nome de elevador. Essa grande diferença nos sistemas reflete no próprio preço
dos equipamentos. Então, vamos avançar agora para o investimento que esses equipamentos precisam. Eu vou te dar referências de valores para você poder se planejar adequadamente. Vamos começar com um imóvel de 2 andares. Quanto é necessário investir em um elevador nesse caso? Para 2 andares, é a situação onde mais existem soluções disponíveis. Os equipamentos mais baratos custam na faixa de R$20 mil, mas pode ser que você queira investir mais do que isso e adquirir um elevador mais robusto ou um equipamento mais bonito. E aí já estamos falando de equipamentos entre R$40 e R$60 mil. E se você quer um equipamento mais completo, irá encontrar soluções entre R$70 e R$100 mil de investimento. Já para 3 andares, as normas são mais restritivas quanto aos tipos de equipamento que podem ser usados. Por isso, os equipamentos mais baratos ficam na faixa de R$60 mil. Se você quer investir mais para ter melhores funcionalidades, vai encontrar equipamentos entre R$60 e R$120 mil. Para imóveis de 4 andares, os equipamentos mais simples custam a partir de R$80 mil e os mais sofisticados até na faixa de R$150 mil. E já para 5 andares, você pode esperar investir entre R$100 e R$200 mil. Então, essas são faixas de valores que temos visto no mercado nos últimos anos. Agora, existe elevador mais barato do que isso? Existe, só que são equipamentos que não valem a pena, equipamentos que não têm a segurança mínima para serem usados. Nesse caso, eu acho que não vale a pena nem comprar. Ao ver esses diferentes preços, é bem importante saber que nem sempre a melhor solução vai ser a mais cara. Muitas vezes, na verdade, uma solução mais barata tem as características mais desejáveis para o seu imóvel. Uma coisa que ajuda muito na escolha é focar nas vantagens e desvantagens de cada um. Alguns têm mais durabilidade, são mais adequados para o uso intenso. Outros são mais simples de fabricar, por isso têm um custo menor. Outros são mais fáceis de se manter. Outros são mais bonitos, outros são melhores para mais carga. E também tem a questão da velocidade, de conforto, de silêncio. E essa que é a engenharia por trás dos elevadores. Porque, na prática, nenhum dos equipamentos consegue juntar o melhor de todas essas características. Na verdade, é exatamente por isso que todos eles ainda existem e nenhum entrou em desuso. Cada um deles é a solução ótima para um problema diferente, para uma necessidade diferente. Por isso, é importante entender muito bem as necessidades e características do seu imóvel para definir o tipo adequado de elevador a ser usado. Conseguir definir adequadamente o tipo de elevador é o grande segredo para uma boa compra. Às vezes, a pessoa chega, recebe 6, 7 propostas de equipamentos totalmente diferentes e começa a escolher a partir de critérios que, por exemplo, o vendedor é mais simpático, ou um tem um preço ali faz mais sentido para ele, ou uma proposta que foi mais bem apresentada, e acaba escolhendo sem levar em conta o que era realmente importante, que é saber qual tipo de equipamento que ia atender bem. A maioria das compras que dão errado são por falta de definir adequadamente o equipamento. O terceiro passo da compra é selecionar bons fornecedores. O fornecedor vai ser um dos principais parceiros no projeto do seu elevador. Um erro que muitas pessoas cometem é pensar que existem poucas empresas capazes de fornecer um elevador, enquanto na verdade é o contrário, são muitos fornecedores. Algo que você pode estranhar é que a maioria das empresas de elevador não são nem tão grandes e nem tão conhecidas. Por exemplo, se comparamos com a indústria de carros, todo mundo conhece muitas marcas. Sabe que tem a Chevrolet, a Ford, Nissan, tem a Toyota, Mitsubishi e muitas outras. Por isso, quando você vai comprar um carro, é fácil achar as opções. Já com elevadores, você vai ter de pesquisar um pouco mais. Hoje, existem muitos fornecedores de elevadores em todo o Brasil. Existem várias opções em cada estado, cada cidade. E isso é algo bom para quem está comprando. É possível uma pequena empresa fornecer bons elevadores, o que não acontecia há alguns anos atrás. O motivo é que hoje as empresas têm amplo acesso a partes e componentes de elevadores. Por exemplo, hoje é possível uma pequena empresa no interior de Minas Gerais comprar máquinas de tração de topo de tecnologia fabricadas na Itália, comprar um quadro de comando de ponta fabricado na Alemanha, ou uma porta de pavimento que vem da China. Podendo comprar esses componentes prontos, ela pode focar em fazer um bom projeto e uma boa montagem para entregar um bom elevador.
Não significa que esse elevador vai ser um mais barato necessariamente, mas pode ser um bom elevador para você. Quando você vai comprar um elevador de uma empresa pequena, é bom conferir a marca dos componentes que ela está utilizando. Normalmente, essa informação é descrita na proposta apresentada. Existem dezenas de tipos de elevadores, mas é importante notar que cada fornecedor é especializado em apenas um ou dois tipos. Uma empresa pode trabalhar apenas com elevadores hidráulicos, outra apenas com plataformas de fuso helicoidal e já uma terceira somente com elevadores de tração. Quando você define um tipo de elevador para o seu imóvel, é necessário ir atrás de empresas que trabalhem com esse equipamento. Um detalhe que é bem específico na compra de elevadores e que acaba aumentando muito a importância da escolha de uma boa empresa é a forma de pagamento. Na grande maioria das vezes, ao comprar um elevador, você faz o pagamento integral do equipamento antes dele ser instalado para você. Às vezes, o prazo de entrega do equipamento é de 6 meses. Então, até você receber o elevador, é muito provável que você já tenha pago todas as parcelas da compra. Se você estiver trabalhando com uma empresa que não é confiável e não entrega o equipamento como esperado, o risco fica todo para você. Por isso, é extremamente importante trabalhar com fornecedores confiáveis. E agora é a hora do quarto passo, de entrar no fechamento da compra. E essa é a melhor hora da compra. Finalmente, decidir qual equipamento você vai escolher. Mas vamos com cuidado, porque nesse momento final existem várias coisas para verificar. Muitas pessoas têm a tendência de ir direto olhar o preço, só que esse não é o caminho que eu recomendo. A variação de preços entre propostas pode ser muito grande, e se você não entender o porquê dessa variação, você pode ficar mais sem referência ainda. O jeito que eu indico fazer é primeiro olhar detalhadamente o que está sendo de fato oferecido na proposta. Então, vou te falar de alguns itens que você não pode deixar de olhar. Primeiro é a especificação do elevador. É preciso ver se o tipo do elevador oferecido é o mesmo que você solicitou, é o mesmo que você está precisando. Isso porque muitas empresas, não tendo o elevador que você pediu, vão te oferecer a solução que eles têm disponível. E acaba sendo seu papel verificar se está compatível ou não com o que você pediu. Segunda coisa, itens opcionais. Assim como um carro, um elevador pode ser comprado com alguns itens opcionais. Os mais comuns deles são sistema de resgate automático, displays eletrônicos nos andares, sensores, sintetizadores de voz. Verifique se esses itens estão adequados para o uso que você quer do elevador. Se não for necessário, você pode querer tirar alguns desses itens para reduzir o custo. Ou você pode querer adicionar algum item. Terceiro, itens de acabamento. Observe como foi descrito o acabamento do elevador. As portas são de inox, são pintadas, o elevador tem espelho, não tem. Qual é o material do piso? Como é a iluminação? Esses itens de acabamento influenciam muito o preço e podem ser desejáveis ou não, dependendo do que você quer para o seu equipamento. O quarto item é o tipo de porta do elevador. É muito importante você conferir, porque elevadores podem vir com vários tipos diferentes de portas. Portas automáticas, portas de abertura manual, portas tipo bus, que é aquela sanfonada, porta meia altura. E, na prática, o tipo de porta faz uma diferença gigantesca no uso do elevador. Quinto item, recursos de acessibilidade. Especialmente se você estiver comprando um elevador para o uso de um cadeirante, é muito importante verificar se existem os recursos de acessibilidade adequados. Verificar se ele atende às normas de acessibilidade. Sendo que um dos mais importantes recursos de acessibilidade é o próprio espaço da cabine, que vai permitir o transporte do cadeirante. Sexto, itens de segurança. Verifique se no elevador oferecido está mencionado que ele está de acordo com as normas de segurança que se aplicam a ele. Agora, vamos entrar em alguns cuidados com as propostas. Saiba que nem sempre essas propostas são muito fáceis de se entender. Essa é uma dificuldade comum que existe. Algumas vezes elas vêm com fotos dando muito destaque para itens que não são os principais. Enquanto isso, podem existir informações de componentes importantes, como o quadro de comando ou a máquina de tração, que não estão claras ali.
ou que não estão sequer sendo mencionadas. Uma dica é sempre ler as propostas com bastante atenção e pontuar os itens que são mais importantes. E aí, só sabendo o que realmente está sendo oferecido, que a gente vai chegar na parte do preço, de comparar o preço, que é o que algumas pessoas fazem lá atrás. Saiba que existe espaço para negociação. Não é raro vermos nossos clientes conseguindo 5 mil, 10 mil reais de desconto, ou às vezes até mais, quando usam os argumentos certos com os vendedores. E isso pode ser uma grande redução de custo no seu projeto. Com isso, a gente conclui os 4 passos. E eles são realmente a base de como escolhemos o elevador. É um formato que funciona muito bem. E eu digo isso com convicção, porque já aplicamos ele em mais de 150 projetos e vimos os resultados. Quando você escolhe o elevador desse jeito, você economiza tempo, economiza dinheiro e tem certeza que a sua ideia vai dar certo. E se você quer ter uma ajuda nossa no seu processo de compra, a gente tem um formato de trabalho para poder te assessorar. Nossa assessoria consiste no seguinte: vamos te dar suporte completo na sua compra e estar diretamente envolvidos no seu projeto. Então, se você quer dar acessibilidade para o seu imóvel de uma forma segura, com qualidade garantida, pode contar com a nossa ajuda. E não só isso, nossos clientes economizam em média de 5 a 15 mil reais na compra com o nosso suporte. Ou seja, com a nossa assessoria, as suas decisões serão muito mais seguras e o seu investimento muito mais vantajoso. Quer conhecer em detalhes? Clique no botão abaixo que você vai ver a apresentação completa do nosso trabalho. E não importa em qual cidade está a sua obra, você pode ter o nosso suporte. Nossas assessorias duram muitas vezes até 1 ano, ao longo de todo o período que for necessário para você concluir essa compra com segurança. Espero que você tenha gostado muito dessa apresentação e fico no aguardo para conversarmos mais sobre o seu projeto. Um forte abraço!